No coração gelado da Frente Oriental, quando o inverno de 1942 avançava como um predador silencioso sobre a cidade arrasada de Stalingrado, o 6º Exército Alemão se viu aprisionado em uma espiral de destruição que parecia impossível de reverter. As ruínas fumegantes que um dia foram fábricas, avenidas e bairros inteiros transformaram-se em labirintos mortais onde cada esquina poderia esconder franco-atiradores soviéticos ou emboscadas devastadoras. A cidade, que Hitler prometera tomar a qualquer custo, havia se tornado uma armadilha colossal, e o cerco criado pelo Exército Vermelho estava prestes a se fechar de forma irrefutável. Enquanto isso, centenas de milhares de soldados alemães tentavam sobreviver em meio à fome crescente, ao frio cortante e à sensação esmagadora de que o destino da guerra estava mudando diante de seus olhos. A disciplina rígida, outrora motivo de orgulho da Wehrmacht, começava a dar sinais de desgaste entre homens debilitados que lutavam para manter a sanidade enquanto enfrentavam bombardeios incessantes e a perda gradual de qualquer perspectiva de salvação. Era nesse palco caótico, onde o desespero se misturava à obstinação, que se plantavam as sementes da rendição inevitável do exército que Hitler jurara ser indestrutível. À medida que os soviéticos avançavam com uma precisão brutal, a Operação Urano revelava seu verdadeiro propósito: cercar completamente o 6º Exército e cortar todas as rotas de abastecimento, criando um anel impossível de romper. A inteligência alemã subestimara gravemente o potencial ofensivo soviético, acreditando que a resistência inimiga estava perto do colapso, enquanto milhares de tanques T-34 e divisões frescas eram mobilizados secretamente para o contra-ataque. Em novembro, o cerco estava completo e a realidade atingiu os alemães com força implacável. O marechal Friedrich Paulus recebeu ordens expressas de Hitler para manter a posição a qualquer custo, transformando a missão em um martírio prolongado. Os soldados, antes confiantes na superioridade logística do Reich, agora precisavam lutar por cada grão de comida, por cada pedaço de roupa capaz de protegê-los do frio siberiano. Aeronaves da Luftwaffe tentavam desesperadamente suprir o exército encurralado, mas o volume necessário era simplesmente impossível de entregar sob fogo antiaéreo constante. A cada dia, os estoques diminuíam, o moral caía, e a convicção de que aquele cerco poderia ser rompido tornava-se uma ilusão distante, enquanto os soviéticos apertavam o anel com determinação crescente. Em meio ao cerco, o cotidiano do 6º Exército transformou-se em uma luta constante pela sobrevivência, e a estrutura militar alemã começou a ruir lentamente de dentro para fora. As trincheiras improvisadas, antes linhas de defesa sólidas, tornaram-se covis de homens esgotados que mal tinham forças para empunhar suas armas. A fome era tão severa que unidades inteiras recebiam porções incapazes de sustentar sequer um adulto saudável em repouso, quanto mais soldados lutando em condições extremas. As doenças se alastravam sem controle, agravadas pela falta de medicamentos e pela convivência constante em abrigos úmidos e superlotados. O frio brutal congelava equipamentos, inutilizava veículos e cobrava um preço psicológico devastador, transformando cada noite em um tormento silencioso. Ainda assim, os oficiais inferiores tentavam manter uma aparência de ordem, incentivando os homens a resistirem até que um socorro improvável chegasse. Entretanto, a noção de resgate tornava-se cada vez mais remota, e rumores sobre o colapso iminente da operação de alívio liderada por Manstein alimentavam um sentimento crescente de abandono, que corroía a última fagulha de esperança entre os cercados. Enquanto isso, o alto comando alemão insistia em transmitir mensagens de confiança, afirmando que o Führer jamais permitiria que o 6º Exército fosse destruído. Contudo, na linha de frente, a verdade era impossível de ignorar. A situação estava se deteriorando rapidamente e nenhum sinal de libertação surgia no horizonte congelado. A Operação Tempestade de Inverno, lançada para tentar romper o cerco, falhou diante da resistência soviética, e cada quilômetro conquistado pelos alemães vinha acompanhado de perdas enormes e fôlego curto. No interior do bolsão, Paulus enfrentava dilemas agonizantes, dividido entre a obediência cega às ordens de Hitler e a brutal realidade de que continuar lutando significava condenar centenas de milhares de homens à morte. Mesmo assim, qualquer sugestão de retirada ou rendição era duramente reprimida pelo comando nazista, que via na defesa de Stalingrado um símbolo ideológico que não poderia ser abandonado. O exército, agora reduzido a um espectro
do que havia sido, lutava mais contra o desespero do que contra o inimigo, e as condições cada vez mais extremas marcavam o início de um desfecho inevitável. Com o passar das semanas, o colapso físico e psicológico dos soldados alemães tornava-se irreversível. Muitos não tinham mais botas adequadas, usando trapos enrolados nos pés para tentar afastar o frio insuportável. As armas emperravam, a munição acabava e a resistência soviética só aumentava, alimentada por um profundo desejo de vingança e pela percepção clara de que Stalingrado seria o ponto de virada da guerra. Cidades vizinhas enviavam reforços constantes ao Exército Vermelho, que estreitava o cerco com habilidade cirúrgica. Dentro do bolsão, os soldados mal conseguiam enterrar seus mortos, e corpos congelados acompanhavam todas as rotas internas do exército, criando um cenário devastador que corroía até os espíritos mais resilientes. A cada amanhecer, unidades inteiras desapareciam, rendendo-se ou sendo apagadas por ataques de artilharia que não davam trégua. Paulus sabia que seus homens já não podiam mais lutar, mas continuava preso ao juramento de lealdade que o impedia de tomar qualquer decisão contrária às ordens de Hitler. O desfecho estava tão próximo quanto inevitável, e o peso da catástrofe alemã em Stalingrado já era impossível de ignorar. Quando o Exército Vermelho lançou sua ofensiva final em janeiro de 1943, o cerco transformou-se em um esmagamento completo. Os soviéticos avançavam rua por rua, isolando divisões alemãs como se cortassem os galhos de uma árvore moribunda. Não havia mais espaço para recuos estratégicos nem para reorganizações. O Sexto Exército simplesmente se desintegrava sob a pressão. Em alguns setores, soldados alemães tentavam negociar cessar-fogos improvisados, buscando sobrevivência diante da impossibilidade de continuar lutando. Os soviéticos, porém, determinados a conquistar uma vitória total, recusavam qualquer pausa significativa, buscando capturar o máximo possível de prisioneiros e eliminar qualquer foco de resistência. O avanço inclinava definitivamente a balança da guerra, demonstrando ao mundo que a Wehrmacht não era invencível e que o poder industrial e humano da União Soviética estava apenas começando a alcançar seu auge. Em meio a esse cenário apocalíptico, Paulus recebeu a promoção a marechal, uma ação simbólica de Hitler para pressioná-lo a lutar até a morte, já que nenhum marechal alemão havia se rendido antes. No entanto, essa tentativa final de manipulação encontrou um homem já exausto e profundamente consciente da tragédia que vivia. No dia 31 de janeiro de 1943, Friedrich Paulus tomou a decisão que marcaria definitivamente o fim da batalha mais brutal da Segunda Guerra Mundial. Ele se rendeu às forças soviéticas. Em seu quartel-general improvisado, instalado no porão de uma loja devastada, o comandante alemão entregou-se sem resistência, encerrando uma das campanhas mais sangrentas da história militar. A rendição não foi apenas um golpe simbólico ao prestígio de Hitler, mas também um marco que alteraria o rumo da guerra de forma irreversível. Cerca de 90.000 soldados alemães foram feitos prisioneiros, muitos dos quais jamais retornariam para casa devido às condições duríssimas dos campos soviéticos. A propaganda nazista tentou minimizar o impacto da rendição, mas a verdade se espalhou rapidamente entre as tropas alemãs em outras frentes, instaurando um sentimento de dúvida que corroeria a moral militar até o fim da guerra. Para os soviéticos, Stalingrado representava não apenas uma vitória estratégica, mas um triunfo moral gigantesco que impulsionou o país a adotar uma postura ofensiva permanente até Berlim. Era o início do fim para o Terceiro Reich. O eco da rendição do Sexto Exército Alemão reverberou por toda a Europa, simbolizando a queda definitiva do mito da invencibilidade alemã. A partir daquele momento, as forças nazistas seriam empurradas cada vez mais para o oeste, incapazes de recuperar o ímpeto perdido na beira do Volga. Stalingrado tornou-se um divisor de águas não apenas militar, mas psicológico, influenciando estratégias, decisões políticas e o moral de milhões de soldados em ambos os lados do conflito. Para historiadores, o episódio permanece como um dos maiores exemplos de como ambição desmedida, subestimação do inimigo e decisões políticas inflexíveis podem levar à destruição completa de um exército inteiro. Na memória coletiva, Stalingrado continua viva como um lembrete das consequências devastadoras da guerra e da capacidade humana de resistir mesmo nas condições mais extremas. Seu legado se perpetua como uma das narrativas mais marcantes da história moderna, carregando consigo o peso de uma batalha que redefiniu fronteiras, destruiu impérios e reacendeu a esperança de que a tirania poderia ser derrotada.